Estamos de volta, Broncas da Cidade. Hoje recebendo o doutor Irlan Modesto. Doutor Irlan, bom dia. Bom dia. Mais uma vez, seja bem-vindo. Ele que é especialista nessa área. O meu amigo, principalmente para o senhor e para a senhora que tem problemas de coluna. Eu sou um eterno doente da coluna, nunca fica bom. Mas, doutor Irlan, a primeira pergunta... A questão da coluna, diz os nossos pais, quando nós éramos garotos, né? Normalmente uma criança deita de todo jeito, todo troncho, e isso acaba refletindo agora depois de velho. É isso, doutor Irlan? Sim, sim. Quando criança, né, tem maior flexibilidade, né? Então você faz algumas posturas inadequadas ali na brincadeira, na descontração. Aí você gera algum estresse mecânico nela, pode gerar algum estresse. Dá sempre uma espécie de... dá uma espécie de transtorno na coluna, não é? Sim, sim. Dependendo de alguns casos específicos, sim, né, Sérgio? Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? Doutor Irlan, dor de coluna é permanente, é? Então, Sérgio, eu falo assim, dá para se viver bem com a coluna que a gente tem. Tá? A minha só desde os cuidados que você tem com ela e desde que quando você tem a necessidade de procurar um tratamento especializado para o seu problema. Tá? O doutor Irlan trouxe aqui um protótipo, é assim que a gente pode falar? É uma peça anatômica, né? Eu vou lá para trás para o senhor explicar melhor. Preste atenção em casa aí, o senhor também, viu? Ele trouxe aqui um protótipo de como é a nossa coluna, né? Como funciona a nossa coluna. Aqui são quantas vértebras, doutor? Então, Sérgio, aqui são 7 cervicais, tá? 12 torácicas, 5 lombares e 5 sacrais fundidas, né? E ainda tem as 4 coxígenas ali embaixo, né? Que são fundidas também, tá? Então, assim, aqui é formado por disco, vértebras e raízes nervosas, né? E o canal medular. O que o senhor chama de raiz nervosa é o vermelho? É o amarelinho aqui. É o amarelo. Aí é o nervo, né? Esse é o nervo aqui, tá? O canal medular é esse túnel onde tá passando aqui atrás a medula, né? Certo. Então, que aí daí dessa medula saem todos os nervos que vão pro nosso corpo. Então você pode ter um problema lá distante aqui da coluna e o problema às vezes está aqui na coluna. Reflete aqui, né, doutor? Reflete aqui, pode começar aqui. Agora, doutor, quando as pessoas elas têm dificuldade de locomoção, por exemplo, a gente amanhece de manhã cedo, eu sou assim. Ai, meu Deus, aí já vem aquela dor que já bota a mão na lombar aqui, doutor? Isso, a lombar. Qual é o problema que dá aqui nesse caso? Isso, geralmente esses problemas de maior dificuldade pela manhã de locomoção, quando você acorda meio travado, aqueles primeiros movimentos do dia são mais difíceis, geralmente está relacionado ao disco da coluna, né? Porque assim, a coluna pode ter vários problemas, né? Aqui pode ter uma artrose facetária, pode ser uma hernia de disco, pode ser uma estenose de canal vertebral. Essa situação específica de rigidez pela manhã, provavelmente é o disco. Ou está desidratado mais do que deveria estar, ou já está iniciando. O disco que é, doutor? O disco é essa parte? Essa parte aqui, que nós é gelatinosa, né? Então, assim, eu falo lá para meus pacientes, eu brinco, parece um babalu, né? Quando você aperta na frente, ele espirra para trás, se você aperta do lado, ele espirra para o outro. É porque é mole, né, doutor? Porque é mole. Exatamente. Agora, doutor, pergunta de ignorante, o povo quer saber, a começar comigo mesmo. Nenhum osso desse aqui da vértebra não existe se não tiver essa cartilagem. Exato, não existe. Tem alguns casos, assim, quando tem muitos específicos, né? Tipo, quando a pessoa que nasce com uma vértebra de transição, né? Que é uma vértebra mais ali na lombar, que nasce fundida ali com a L5, mas isso é muito raro. Ou então, quando você já tem tão grau avançado de degeneração do disco, que elas começam a fundir uma na outra, tá? Aí é problema. E também, assim, é um problema, um pouco preocupante, tá? Agora, doutor, vendo aqui, quais os principais fatores para as dores na coluna? Isso. Os principais... Hoje, assim, a coluna é um problema de saúde pública. A quantidade de pessoas que se afastam do seu trabalho, da empresa que trabalha por conta da coluna é muito grande, sabe, Sérgio? A Organização Mundial da Saúde fala que 80% a 85% da população mundial vai ter alguma dor de coluna, principalmente da lombar. A gente já nasce sabendo que vai sofrer. Provavelmente em algum momento vai ter uma dor ali de coluna.
coluna, né? Segundo a OMS, então, são dados que eles nos fornecem, então, assim, são os mais diversos problemas que podem acontecer na coluna. E as causas, as mais diversas também. Pode ser posturas inadequadas, excesso de carga mecânica, então, assim, somada a características anatômicas que a pessoa nasce com ela e potencializa através do seu gesto de trabalho, das suas posturas muito tempo na mesma postura, entendeu? Permanecer muito tempo, então é uma soma de fatores. Tirando aqueles eventos traumáticos, que é pancada, acidente, que ali pode acontecer de uma vez uma lesão de coluna, as demais, para se desenvolver, vai anos ali, algum tempo, até ir degenerando. Agora, doutor Irlan, a gente percebe que muita gente, a maior parte, eu não sei se lá no seu consultório acontece isso, de lesões nas partes, principalmente coluna, etc e tal, se dá, inclusive, em academia, não é? Sim, em academia pode acontecer lesões de coluna, né? Eu falo assim, o exercício físico é primordial para a manutenção da saúde da coluna, né? Mas, como tudo, em todo lugar tem que ter uma atenção, né? Não é porque a academia é um risco, não, porque tem risco no trabalho, tem risco em vários lugares. Mas na academia fazer exercício sem um profissional, né? Sem um profissional acompanhando, adequado ali, esse risco aumenta um pouco. Por isso que você tem que procurar uma academia que te acompanhe de perto. Se você já tem algum problema de coluna, você já fale para o seu profissional lá da academia que você que está ali acompanhando o seu problema, discuta com ele, que ele vai saber também te orientar melhor ainda. Doutor Irlan, como acontece o travamento de coluna? O travamento da coluna, exatamente. Isso pode ser por vários motivos, né? Pode ser um disco ali que deslocou e pinçou uma raiz nervosa e travou naquele lugar. Aqui, pronto, é aí que o senhor vai mostrar? Aqui que eu vou mostrar. Mostra lá para frente, doutor. Então, aqui, ó. Quando você tem aqui a raiz nervosa... Ali, doutor, ali, pessoal vê. Aqui, quando você tem aqui a raiz nervosa, a medula, o disco, né? Se você faz algum movimento, ou às vezes vai levantar de uma cadeira, ou pegar algum peso, o disco desloca, pinçou a raiz nervosa. Isso aqui é a musculatura contrai no movimento até de autoproteção. E aqui fica travado, tá? Então aí você vai precisar de um serviço ali, de uma assistência para poder te ajudar a sair desse quadro aqui. Dê licença, doutor. Quer dizer que é o seguinte, aqui está a coluna, né? Você levantou de uma forma errada, você tem problema... Aqui na câmera 2, por gentileza. Você tem um problema de coluna, aí ela faz essa bolinha aqui. Isso aqui é o nervo. Aí ele pinçou o nervo aqui. Esse pinçamento do nervo, você já sente um travamento, já sente um choque na coluna. Você ficou ali. Entendeu? Então aí tem casos que a pessoa tem que ir no hospital, fazer lá um bloqueio. Estou com a pessoa certa. Uma vez eu estava deitado numa posição na cama, aliás, no sofá, porque a gente tá o sofá, você se deita no chão do sofá, encosta meia coluna lá e meia coluna com a bunda no chão. E de repente eu senti uma falta de comando do corpo em cima com as pernas e uma queimação geral. Isso. É um travamento aquilo ali? Isso aí é um dos indícios do travamento. Se você saiu da postura, você não travou tudo, né? Foi. Se você conseguiu sair, então você não travou tudo. Você teve ali um evento de conflito rápido do disco, pode ser também o compartimento posterior da coluna tocando na raiz e você sentir essa posição. Isso. Quando você senta relaxado, né? Quando a gente senta em casa, senta relaxado ali, principalmente pessoas que já têm um início de uma degeneração discal, que está a caminho ali de uma hernia de disco, ele faz esse movimento aqui, ó, Sérgio, ó. Ele senta aqui, ó. Certo. Ó, faz esse movimento. Então você percebe que ele abre esse compartimento posterior, né? Certo. Quando ele faz isso aí, Sérgio, olha pra mim o que é que ele faz. Ele aumenta a pressão aqui na frente da vértebra e o disco migra para onde tem menor pressão, que é aqui atrás. Aí vai a raiz nervosa, exatamente, tá? Então, por isso quando a gente diz, é importante ter uma postura adequada, não relaxar ali, é por conta dessas situações. Agora, doutor, isso acontece, por exemplo, quando eu chego em casa, se eu deitar na cama e não colocar, por exemplo, uma almofada na coluna, ele dá um travamento. Exato. Você provavelmente deve ter uma retificação da lordose lombar.
Olhando a coluna de lado, você tem que ter algumas curvas fisiológicas. Certo. A lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar e a cifose sacral. Tá? Que são essas curvaturas que são fisiológicas. Quando você tem um aumento dessas curvaturas, você tem uma hipercifose, né? Você é aumentar essa curvatura. E pessoas que têm essa característica aqui, geralmente tem conflito na parte posterior da coluna, que são as artroses facetárias, eu falo que são as disfunções do posterior da coluna. No seu caso, você deve ter uma retificação, que é uma diminuição dessa curva. Quanto reta essa curva, você é mais suscetível a ter degenerações discais, problemas com o disco, tá? Certo. Não é regra 100%, mas tem estudos já que apontam essa relação do aumento da curvatura e diminuição da curvatura. Como você tem essa retificação, você fizer esse movimento aqui, ó, né, relaxar aqui, você vai lançar o disco mais lá para o canal medular, tá? Se você já tiver um abaulamento, uma protusão, você vai dar sentir ali na hora. Sentir na hora. Agora, é engraçado. Agora, doutor, esse vermelho aqui representa aqui uma hérnia de disco, né? Tá? Uma deformidade do disco. A hérnia de disco hoje é o que mais leva os pacientes à minha clínica, à nossa clínica lá. E eu acho que é o serviço de saúde, quando se fala de coluna, é a hérnia de disco que é o mais frequente, né? Que os pacientes chegam lá se queixando. A hérnia de disco é o quê? A degeneração do disco. Isso você inicia provavelmente com um abaulamento, evolui com uma protusão, depois chega lá numa hérnia. Então, é uma história que você percorre até chegar a essa hérnia. Para o cara que já está todo quebrado como eu aqui, consegue-se lá na sua clínica diminuir essas dores? Sim, sim. Hoje nós temos respostas excelentes lá na clínica, então temos casos avançados de degeneração do disco, da coluna, que conseguimos dar uma qualidade de vida melhor a essa pessoa. Pessoas que estavam encaminhadas para cirurgia de coluna e com tratamento saíram dessa fila de cirurgia. Hoje, na verdade, é a minoria que vai para a cirurgia. Quando todos os tratamentos já falharam, o cara vai tentar na cirurgia. Mas, assim, hoje com o tratamento conservador, você consegue bons resultados, dá para a pessoa viver praticamente normal com essa hernia de disco, esses problemas de coluna. Doutor Irlan, tem muita gente, inclusive tem esse problema que eu vou relatar, que o senhor já ouviu falar, principalmente para quem dirige em carro com embreagem. Sim. Tem dois tipos de dormência. Sim. Uma dormência que dá por fora do pé, subindo na lateral, né? E a outra que é interna. Por dentro. Qual a diferença das duas e o que significa isso? Só isso aí, a diferença é o nível do conflito aqui na coluna. Quando essa dormência na lateral aí da perna, geralmente o conflito está na L5, S1, tá? Que é a quinta vértebra lombar e a primeira sacral. Quando você tem uma dormência mais aqui na região inguinal da virilha ou aqui na frente da coxa, esse conflito está mais lá na L2, L3, L2, L1, L3, entendeu? E assim, quando tem esse conflito é porque já tem aí o envolvimento do ciático, tá? O nervo ciático, a ciatalgia, que é outra coisa que leva muita gente a procurar o atendimento lá na clínica. E o que é a ciatalgia? É quando tem conflito na região do plexo que forma o ciático, pode ser lá na lombar, né? Na L4, L5, L3, ou então pode ser uma contratura do músculo piriforme, que é esse músculo que nós temos aqui no glúteo, onde ele passa no meio desse músculo, e uma contratura desse músculo pode causar uma ciatalgia, e às vezes o cara chega achando que tem uma hérnia de disco e é só uma contratura. Coisa simples, mais simples, mais né? simples, exatamente. É desativar esse músculo, liberar esse nervo e as sintomas somem. Ô meu amigo, você está sofrendo bastante aí, a senhora também. Eu vou ser muito sincero, eu estou fazendo também uma prestação de saúde, né, trazendo o Dr. Irlan Modesto, que é fisioterapeuta, inclusive um dos mais renomados do Brasil, né? Está na cidade de Marabá, tem uma clínica extremamente completa de equipamentos, tem uma máquina que vê a dor. Acredito que eu estou lhe falando. Tem uma máquina que, quando ele coloca, essa máquina que é raio laser, né, se eu não me engano, né, doutor? Ela vai mostrando a área avermelhada, é a área que vai expandindo a dor, não é isso? Isso, exatamente. A termografia clínica, né? Onde nós conseguimos enxergar ali onde é que está a dor do paciente.
onde é que está a sobrecarga, onde é que está a inflamação, entendeu? Então, nos ajuda muito na clínica, porque eu falo assim, a coluna, as causas de problema de coluna, a maioria das vezes são idiopáticas, você não sabe direito de onde aonde começou. Porque todo o corpo reflete. Exato, exatamente. Mas assim, você tem que ir a fundo, examinar o seu paciente para ver o que é que está levando esse conflito, o que é que está, em que ponto está esse conflito aí do mecânico para poder solucionar e melhorar a dor do paciente. Doutor Irlan Modesto, eu tenho aqui uma série de perguntas para o senhor, mas o nosso tempo, a produtora já está mostrando ali, já estourou. Né? O senhor volta na próxima semana para a gente falar de outro assunto que é muito importante. Hoje é feriado, segunda-feira, muita gente em casa dizendo, nossa, eu estou com essa dor, eu preciso ir nesse doutor. Doutor Irlan Modesto, está aí o telefone já aí na sua tela para você ligar para ele. Né? Hoje, segunda-feira, o senhor vai funcionar agora pela manhã ainda? Não. Hoje é o feriado, a equipe da clínica de Irlan é feriado. É só na terça, só terça, amanhã. Mas agende sua consulta lá com o doutor Irlan. Viu, doutor? Muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Eu é que agradeço. É uma aula de anatomia, de corpo, porque a gente vai ficando velho, não é verdade? Vai ficando cheio de dor. Dor aqui, dor lá e tal. E ele cura você. Pronto. Deixa eu ir rapidamente no intervalo e volto. Esse é o Broncas da Cidade. Broncas da Cidade, a verdade dita com qualidade. Roda. Pra cima, Sérgio França. Obrigado pelo primeiro lugar.